A história por trás do hino. George Young foi um pregador do século XIX. Ele era um simples carpinteiro que passou a vida humildemente servindo ao Senhor em pequenas comunidades rurais. Muitas vezes o seu apoio financeiro era pouco e era difícil para sua família. Mas através dos altos e baixos, sua fiel esposa nunca vacilou em sua fidelidade a Deus e ao marido. Depois de uma longa luta, a família foi capaz de mover-se em sua própria pequena casa que George construiu para si. Mas em uma ocasião em que George estava fora de casa no trabalho da pregação, alguns bandidos locais que não gostavam da pregação do evangelho atearam fogo na casa e ela foi totalmente destruída. Foi a partir dessa experiência que George reafirmou sua fé em Deus e escreveu o hino Deus guia seus filhos juntos. George casou-se ainda muito jovem. Deus deu uma vida maravilhosa juntamente com sua esposa. Deus os conduziu no dia a dia. Oravam juntos, adoravam juntos e Deus moveu através do Espírito Santo e colocou este hino no coração de George Young, da qual tem ajudado muitas pessoas em todo o mundo a lidar com a tragédia em suas vidas. O texto foi provavelmente tirado de Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Salmo 69 nos diz que Davi tinha experimentado essas ondas de tristeza. E se não fosse Deus do seu lado, as águas teriam oprimido sua alma. Enquanto nós não sabemos muito sobre o Sr. George Young, temos a certeza de que ele nos deixou um dos mais belos hinos já escritos. Não é maravilhoso como Deus conduz seus filhos no dia a dia e a cada passo? Assim afirma a esposa de George ao descrever como Deus levou seu esposo. Mesmo ele tendo partido primeiro, ela estava muito feliz na pequena cidade que vivia, pois Deus a estava usando para falar às pessoas que ali a visitava. Ela era capaz de animar muitas pessoas ao falar de como Deus conduz seus filhos. Na pequena e humilde cidade onde vivia a esposa de George, as pessoas não somente encontravam uma história por trás de um hino, mas encontravam uma mulher cristã completamente rendida à vontade de Deus em sua vida. Este hino foi publicado em 1903. George escreveu as letras e também a música em testemunho de sua fé em Deus. Este é o hino, Deus guia seus filhos em paz. Aos pastos bem verdes, na sombra ou calor, Deus guia seus filhos em paz. Às águas tranquilas de puro frescor, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz. Às vezes, ao monte de glória e fulgor, Deus guia seus filhos em paz. Às vezes, ao vale sombrio de dor, Deus guia seus filhos em paz. Se mágoas nos cercam e vis tentações, Deus guia seus filhos em paz e dá-lhes vitórias em 1000 provações. Deus guia seus filhos em paz. Dos males da terra que aqui nos detém, Deus guia seus filhos em paz. As glórias eternas do reino de além, Deus guia seus filhos em paz. Glorioso Mestre, glorioso Salvador, louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os séculos. Que testemunho lindo, que testemunho de vida tremendo. Esse testemunho desse homem, dessa família de Deus, lembra muito a história de Jó. A história de Jó é uma história de muita perseverança, de muita fé. Satanás foi lá para Deus acusar Jó, porque assim ele faz. Toda vez que a gente peca, ele vai lá e vai nos acusar. E por conta disso, como Deus é o Deus da justiça, Deus permite que Satanás toque na nossa vida, com a permissão de Deus, é claro, porque ele tem o controle de todas as coisas. Então Satanás chegou lá e falou para Deus assim, que Deus dava tudo para Jó e por isso que Jó era abençoado, não blasfemava, não reclamava e que era um servo de Deus e temente a Deus e um justo. Então Deus falou, então tá bom, vai lá, toca na vida dele. Só não tira a vida dele. Então Satanás tirou os filhos de Jó, botou chagas na vida de Jó, o corpo de Jó era todo cheio de chagas, cheio de doença. Os amigos de Jó vieram falar com Jó, acusaram Jó
para ver se Jó perdia a fé em Deus. E Jó ali, firme e forte, a própria mulher de Jó falou para Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó não fez. Jó foi firme até o final. Passou por todas as sombras, por todas as provações e ficou firme até o final. Porque Deus é assim, irmão. Deus nos manda as provas para testar a nossa fidelidade, a nossa fé. E assim ele fez com Jó. E Jó foi firme até o final. E no final, Deus deu tudo para Jó, tudo em dobro. Assim diz a Bíblia. E você vê que o diabo ele só toca na nossa vida se Deus permitir. Só se Deus permitir. Ele não tem livre arbítrio para fazer o que quiser aqui não, irmão. Agora, quando a gente abre a porta para o pecado e ele vai lá nos acusar perante Deus, Deus não tem o que fazer, irmão, porque Deus é justo. Então ele é um juiz justo. Pensa bem num juiz, o juiz que está lá no tribunal. Você acha que o juiz, uma pessoa que está sendo acusada, mesmo que seja parente dele, ele não pode, né? Ele não pode julgar o caso de um parente, ele tem que se julgar suspeito. Mas vamos colocar duas pessoas ali sendo acusadas pelo promotor. Ele não pode dizer assim: olha, esses crimes que estão aqui nessa lista toda aqui, você não cometeu. Assim é Deus. Deus é um juiz justo. Então todas as vezes, irmão, que a gente abre a porta para o pecado, Satanás vai lá nos acusar, porque ele é o acusador. Jesus é o nosso defensor, o nosso advogado fiel, é o nosso rei, o nosso salvador, e ele está conosco, ele nos defende e Satanás nos acusa. Então, irmão, que esse hino possa edificar a tua vida e que você possa ser como Jó, temente a Deus até o final, obediente, e que possa saber que Deus é fiel. Deus é fiel sempre, irmão. E quando a gente decide andar nos caminhos do Senhor, fechar as portas para o maligno, fechar as portas para o pecado, Deus, ele cumpre as promessas dele, todas as promessas dele que estão na palavra dele, ele cumpre, porque nós saímos daquela vida de iniquidade, de pecado, e passamos a ter comunhão com Deus, a orar, a ler a palavra, se alimentar da palavra de Deus, porque é a semente do evangelho que nos transforma, é a semente do evangelho que arranca aquelas coisas entranhadas na nossa mente, aquelas fortalezas da mente, irmão, colocada por Satanás, elas só são arrancadas quando a gente lê a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela resplandece, ela clareia aquelas trevas escuras que estão ali, porque a palavra de Deus diz que Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que a verdade do evangelho de Deus, das sagradas escrituras, não resplandeçam. E assim ele quer, irmão, ele quer que a gente fique na ignorância da palavra de Deus, que não acredite que Jesus é o Filho de Deus, que não acredite que a Bíblia é um livro de Deus. Irmão, acredita, a Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Satanás já tentou destruir a Bíblia várias vezes na história do cristianismo. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor nunca hão de passar. Irmão, você precisa se alimentar da palavra de Deus, porque aí, irmão, sua fé vai vir. Você pode dizer assim: eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Jesus. Irmão, você não acredita em nada disso, mas você acredita em santo. Você vai para a esquina fazer despacho, você acredita em Buda, você acredita em Maomé, e você não quer acreditar em Jesus, o Filho de Deus, que passou tudo o que passou, que foi para a cruz, para o perdão dos nossos pecados. Irmão, quem é que faz isso, irmão, com a gente? É Satanás. Ele que cega, ele que nos deixa mocos. Ele que cega os nossos olhos, ele tapa os nossos ouvidos, irmão, para não ver a beleza, o poder do Evangelho de Deus, a força que está no Evangelho de Deus, a fortaleza que é o Evangelho de Deus. Porque quando a gente começa a ler a palavra de Deus, eu falo assim: misericórdia, Senhor, como é que eu tinha uma Bíblia na minha casa, com tanto ensinamento lindo, com tantos ensinos, parece uma poesia, parece uma espada, parece uma lâmpada, e realmente a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
Um ensino desse, tão poderoso, eu deixava minha Bíblia aberta no Salmo 29. Às vezes, acho que era no Salmo 91. Irmão, isso aí é crendice. Você precisa, irmão, se alimentar da palavra. A palavra de Deus, ela é mais refinada do que o ouro, mesmo o ouro mais fino. E mais doce, irmão, do que o mel. Mesmo o mel que goteja do favo. Então, irmão, beba desse mel, irmão. Queira esse ouro refinado todos os dias diante dos seus olhos. E você vai ver sua vida ser transformada, assim como a minha foi. Então, irmão, vou deixar uns versículos bíblicos aqui para você meditar neles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, 18 a 20. Veja bem, irmão, a ira de Deus, uma hora, irmão, ela vai chegar. A conta chega, irmão, chegou para mim, ela vai chegar para você também. Toda a impiedade e injustiça dos homens estão lá sendo computadas no livrinho. Tudo que você faz, irmão, Deus anota lá no caderno. Tudo que você faz, você vai ter que prestar contas para Deus, irmão. Não tem como fugir disso aí, irmão. Não tem. Uma hora, o Deus da justiça, ele vai vir cobrar a conta. O juiz, o advogado não vai mais poder fazer nada. O nosso advogado, que é Jesus Cristo, ele não vai mais poder nada. Ele vai ficar triste lá. Mas Deus vai cobrar a conta, irmão. Assim, eu falei pro meu irmão ontem, irmão, arrepende-se, irmão, enquanto é tempo. Porque a conta chegou para mim, a gente não acredita. Quando a conta chega, irmão, você vai ter que pagá-la de qualquer jeito, você não tem como fugir disso aí. Então, irmão, veja bem o que diz a palavra. A palavra de Deus diz que é porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque no fundo, nós somos criaturas de Deus, Deus nos criou desde o ventre da nossa mãe. Deus sabe tudo o que a gente ia fazer. Deus tem um plano para cada um de nós. Quando ele foi lá, colocou aquela sementinha lá no útero da nossa mãe, ele já tinha um plano para cada um de nós. Então, na verdade, no nosso íntimo, irmão, a gente sabe perfeitamente que a gente está pecando contra Deus. Tá vendo? No nosso coração, a gente sabe que a gente é de Deus, irmão. Só que o que acontece? O maligno, ele trabalha na nossa mente. Ele trabalha na nossa mente, irmão, de um jeito que você pratica tanto pecado, tanta iniquidade, achando que aquilo é normal. E a Bíblia diz que a nossa mente, ela é inimiga de Deus. Então, quando a gente está no pecado e alguém chega pra gente falando do pecado nosso e diz que tem uma lei que proíbe isso e que foi Deus que fez para nos proteger porque Ele nos ama, Ele sabe que toda vez que a gente infringir aquela lei, o maligno vai lá nos acusar, o maligno vai vir aqui, vai deitar, vai fazer o que quiser com a nossa vida, porque ele veio para matar, roubar, destruir. A sua vida aí, você está enfermo, sem emprego, na rua, você está debaixo de opressão do maligno, irmão, porque você abriu portas. Toda vez que a gente abrir a porta, ele vem. E ele não vem sozinho não, irmão. Ele traz uma corja de demônio junto com ele. Ele faz um estrago na tua vida, irmão. E a palavra de Deus diz que vai chegar uma época que nós vamos clamar, ele não vai escutar. Nós vamos buscar e ele não vai responder, irmão. Então, irmão, um conselho que eu te dou, não deixa, irmão, para tu buscar Deus quando tu já estiver no lamaçal, no fundo do poço. Ontem eu falei isso pro meu irmão. Meu irmão tá frequentando a igreja, casou com a mulher que é da igreja e continua, irmão, praticando pecado, iniquidade. E por quê, irmão? Porque a nossa mente, ela está bloqueada. É uma fortaleza da mente. Você não consegue, irmão, vencer, destruir essa fortaleza da mente. É somente através da palavra de Deus. Quando eu comecei a me alimentar da palavra de Deus, você se vê como se fosse um espelho. É uma coisa assim, linda. É algo sobrenatural, irmão. Você vai mudando.
aquelas fortalezas da tua mente colocada por Satanás, elas vão caindo. E você vai dizendo assim, meu Deus, como é que eu não vi isso? Meu Deus, como é que eu fazia esse pecado? Como é que eu praticava esse pecado? Irmão, hoje, às vezes quando eu lembro das coisas que eu fazia, eu sinto nojo de mim mesma. Sério, irmão. Às vezes eu começo a chorar. Aí já é a culpa, é do maligno. Nós não podemos ter essa culpa, carregar essa culpa. Porque uma vez que a gente se arrependeu, abandonou o pecado, largou o pecado, Deus já jogou os nossos pecados nas profundezas do mar. Jesus já nos limpou dessa imundícia, né? Através do sacrifício dele na cruz, com o seu sangue, com o seu poderoso sangue. Nós fomos comprados por um alto preço, pelo sangue do Cordeiro. Então, irmão, eu falo para você, eu digo assim, meu Deus, como é que eu praticava isso? Como é que eu furtava? Fornicação, irmão, fornicação. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Eu estava na fornicação. E você aqui, quando você está no mundo, você acha que é normal terminar um relacionamento, começar outro. Terminar um relacionamento, começar outro. Irmão, isso aí só atrai o que não presta. Sexo fora do casamento vai atrair demônios, vai atrair pombagiras para o teu casamento, para a tua vida. Irmão, tu pode observar aí as pessoas que se casam no mundo, na fornicação. Não dá 3 anos, não dá 4 anos, irmão, as pessoas separam. Separam, casa de novo, o casamento não deu certo. Separa, casa de novo, arruma outro. Irmão, isso é maldição. A palavra de Deus diz que não é bom que o homem fique sozinho com a mulher, mas é o casamento, o sexo é de Deus. Mas o sexo entre o casal, casado, não é sexo, promiscuidade não. Promiscuidade, ela só atrai demônio para a tua vida. Irmão, tem mais uma coisa que eu vou te falar. Que eu fiz o curso de libertação com a pastora Tânia Tereza, ela diz, a camisinha, ela evita Hades, ela não evita demônios. A maneira mais fácil, irmão, de você contrair um demônio para a tua vida, espírito maligno, é através do sexo. E tudo, irmão, que a pessoa tiver de ruim nela, passa para você, porque você mantém uma conjunção carnal e a Bíblia diz que você vira um só. Então, irmão, quando você vê a tua vida assim, nada dá certo, você não consegue arrumar ninguém, você só atrai o que não presta, termina um relacionamento, começa outro, é a mesma pessoa, é igualzinha a outra pessoa, é pior do que a pessoa, daqui a pouco esfria, irmão, desaparece aquele fogo, desaparece, irmão, demônio, você está cheia de demônio na tua vida, e os demônios que estavam na vida daquela pessoa vieram para a tua, porque vocês viraram um só. Assim é o mundo espiritual, irmão. Se você não quer acreditar, eu sinto muito por você, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Eu quero, irmão, que você acredite, porque eu não quero que você passe por tudo que eu passei. Eu não cheguei no fundo do poço, mas eu estava já com atestado psiquiátrico, eu estava enferma, com depressão, estresse, tudo quanto não presta, irmão. Deus fez comigo igual fez com Jó, deixou Satanás tocar na minha vida. Irmão, nem cabelo mais eu tinha bem pouquinho cabelo. Meu cabelo, assim, tá cheio, tá lindo. Meu cabelo é cacheado, lindo, assim, crescendo. Satanás queria me deixar careca, mas ele não conseguiu porque o Senhor não deixou. Meu Jesus, eu digo sempre isso, meu Jesus não só me salvou, mas ele me libertou, me curou. Então, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou falar isso. Porque é somente Jesus, irmão, que pode contra essas fortalezas do maligno de Satanás. Porque ele é quem salva, quem liberta, quem cura. E ele já destronou Satanás e seus demônios na cruz. Então, irmão, vem para Jesus, irmão, porque não tem outro caminho. Só ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele terá vida eterna. Quem não crê será condenado. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Veja só, irmão, a gente quando está no mundo, a gente prefere idolatrar ídolos de madeira, Buda,
mandala, eu tinha tudo isso dentro da minha casa. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendi, joguei tudo fora. Do que adorar a Deus, irmão, do que acreditar em Deus. Ver a glória de Deus, irmão. A glória de Deus, irmão, ela tá onde? Ela resplandece na natureza, irmão. Eu falo que a pessoa mais incrédula do mundo, é só ela olhar pro céu. A pessoa mais incrédula do mundo, irmão, você é incrédulo? Olha para o céu, irmão, olha para a natureza de Deus, olha para os pássaros, porque a natureza de Deus, ela proclamam a glória do Senhor. É só você olhar para a natureza de Deus, irmão, porque você vai deixar de ser incrédulo, irmão, assim. Tem gente que prefere acreditar em tudo, menos em Deus. Então, continuando. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos 1, 24 a 27. Então, irmão, Deus nos entrega para essas concupiscências, homossexualismo, lesbianismo, sexo anal. Irmão, quando Deus destruiu Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades, que eu não sei o nome porque foram 5, a cidade estava assim, estava tomada, dominada de homossexualismo. Os próprios anjos que o Senhor mandou lá para salvar o servo Jó, que era o sobrinho de Abraão, porque assim Deus faz com os justos. Deus, quando a gente ora por alguém, que Abraão fazia isso, orava por Ló andava junto com Abraão, Deus mandou o anjo lá para salvar Ló e a família do Ló lá, quando ia destruir Sodoma e Gomorra. Mesmo assim só se salvou Ló e 2 filhas, né? Porque a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, irmão, aquela cidade ela estava dominada, cheia de homossexualismo, por isso que se chama Sodoma. Sexo anal se chama sodomia, é pecado. E aqui Paulo diz que as mulheres iriam fazer isso. Então, aquela cidade ela também estava mergulhada na sodomia, porque ali existiam muitas pessoas com dinheiro e as pessoas faziam de conta ali que as pessoas que estavam mendigando na rua, os pobres, necessitados, ninguém ajudava. Então, irmão, como é que está os nossos dias hoje? Observa só, irmão. A gente passa na rua, a gente vê aquelas pessoas jogadas ali, parece que a gente não está vendo ninguém. Assim era Sodoma e Gomorra. Você anda por aí, irmão, você vê tanto homossexualismo, tanto lesbianismo, cada dia mais mulheres dizendo, agora eu vou morar com a mulher, agora eu casei. Até casamento, irmão. Isso aí não está na Bíblia, irmão, isso aí é pecado. Jesus está voltando, irmão, é só você ver como é que está o mundo. Eu falo que o mundo está pior, eu saí do mundo, glória a Deus. Deus também pode tirar você pela graça, porque a graça é de graça e está aí para todos. Então, irmão, é só você dar ouvidos à palavra de Deus. Jesus está voltando, irmão. É só você olhar à tua volta. Você vai ver que aqui está muito pior do que Sodoma e do que Gomorra. Você vai ver. Você não pode discriminar essas pessoas. Você não pode maltratar. Se você tiver um jovem assim na sua casa, o que você tem que fazer? Primeiramente, entregar a tua vida para Jesus. Se arrepender dos teus pecados. Caminhar com Jesus. Orar e jejuar pelaquela vida. Isso é demônio, irmão. Isso é demônio, irmão. Isso é demônio de promiscuidade. É demônio de lesbianismo. É demônio de homossexualismo. Teu filho precisa ser liberto, irmão. E é Jesus quem liberta. Não há outro caminho, irmão. Creia. Creia que será salvo tu e a tua casa, irmão. Então, irmão, se converte. Segue Jesus. Eu tô falando isso, irmão, porque eu amo você, irmão. A palavra de Deus diz que quando a gente vê um irmão no pecado, a gente precisa ir lá falar com ele, porque senão Deus vai nos cobrar. Então, irmão, a tua casa tá assim, arruma a tua casa. Há um versículo na Bíblia que diz pra gente, de Isaías, que diz pra gente arrumar a casa, porque Jesus está voltando. Então, vou deixar outro versículo bíblico aqui,
Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 31. Então, irmão, o que você escolhe? Você quer a vida ou a morte? A bênção ou a maldição? A escolha é sua. Lembre-se de uma coisa: Deus não nos obriga a nada. Quem nos obriga é o maligno. Ele nos obriga a matar, roubar, destruir, fornicar, nos prostituir. É ele quem faz isso, irmão. Então, você quer sair da escravidão de Satanás? Então eu digo para você: aceite a verdade da palavra de Deus. Deixe o evangelho da palavra de Deus, as sagradas escrituras, o livro sagrado, resplandecer na sua vida e sinta o amor de Deus transbordando. Tenha paz de espírito, harmonia no seu lar, uma vida de abundância, caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso general. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Aos pastos bem verdes, na sombra ou calor, Deus guia seus filhos em paz. As águas tranquilas, de puro frescor, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz. Às vezes ao monte de glória e fulgor, Deus guia seus filhos em paz. Às vezes ao vale sombrio de dor, Deus guia seus filhos em paz. Se mágoas nos cercam e vis tentações, Deus guia seus filhos em paz. E dá-lhes vitórias em mil provações, Deus guia seus filhos em paz. Dos males da terra que aqui nos detém, Deus guia seus filhos em paz. As glórias eternas do reino de além, Deus guia seus filhos em paz. Aos pastos bem verdes, na sombra ou calor, Deus guia seus filhos em paz. As águas tranquilas, de puro frescor, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz. Às vezes ao monte de glória e fulgor, Deus guia seus filhos em paz. Às vezes ao vale sombrio de dor, Deus guia seus filhos em paz. Se mágoas nos cercam e vis tentações, Deus guia seus filhos em paz. E dá-lhes vitórias em mil provações, Deus guia seus filhos
filhos em paz. Dos males da terra que aqui nos detém, Deus guia seus filhos em paz. As glórias eternas do aos pastos bem verdes, na sombra o calor, Deus guia seus filhos em paz. As águas tranquilas de puro frescor, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz. Às vezes ao monte de glória e fulgor, Deus guia seus filhos em paz. Às vezes ao vale sombrio de dor, Deus guia seus filhos em paz. Se mágoas nos cercam e vis tentações, Deus guia seus filhos em paz. E dá-lhes vitórias em mil provações, Deus guia seus filhos em paz. Dos males da terra que aqui nos detém, Deus guia seus filhos em paz. As glórias eternas do reino de além, Deus guia seus filhos em paz. Aos pastos bem verdes, na sombra o calor, Deus guia seus filhos em paz. As águas tranquilas de puro frescor, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz. Às vezes ao monte de glória e fulgor, Deus guia seus filhos em paz. Às vezes ao vale sombrio de dor, Deus guia seus filhos em paz. Se mágoas nos cercam e vis tentações, Deus guia seus filhos em paz. E dá-lhes vitórias em mil provações, Deus guia seus filhos em paz. Dos males da terra que aqui nos detém, Deus guia seus filhos em paz. As glórias eternas do reino de além, Deus guia seus filhos em paz. Aos glórias da terra que aqui nos detém, Deus guia seus filhos em paz. As glórias eternas do reino de além, Deus guia seus filhos em paz. Guia seus filhos em paz. As glórias eternas do reino de além, Deus guia seus filhos em paz. Aos glórias da terra que aqui nos detém, Deus guia seus filhos em paz. As glórias eternas do reino de além, Deus guia seus filhos